Programa Disse Jesus. Apresentação, Pastor Jeová de Aquino. Olá, bom dia! Está no ar o programa Disse Jesus, mais uma edição da Igreja Batista Ebenezer, um lugar de paz. Seja bem-vindo à nossa programação Disse Jesus. Hoje temos os nossos telefones para oração, aconselhamento, uma palavra amiga de qualquer parte de Brasília, região do entorno, Goiás, Brasil. Entre em contato através deste número que aparece aí na sua tela. Esses são os números que Deus vai te abençoar também. Você discando, você vai ouvir do outro lado uma voz abençoada para orar, para aconselhar, trazer uma palavra, para levantar você que amanheceu um dia para baixo. Deus tem uma palavra para levantar você nesse dia. Ok, gente? Olha, eu falei dos nossos telefones, mas eu quero também mostrar que vai ter um seminário, uma conferência imperdível também. Eu estou dando esse toque já com o nosso pastor Oswaldo Lobo. Já ouviu falar? Ele vai trazer aqui uma conferência sobre o estágio de guerra espiritual, de conflitos na família, coisas que acontecem no dia a dia, nas casas, dentro da sua família. E às vezes você não sabe como lidar com esse assunto, como lidar com essa situação, como sair dessa crise, de um problema que se instalou de repente no casamento, na vida do filho, na escola, e essa criança está passando por conflitos dentro da alma dela. E como ajudar essa criança, como ajudar esse adolescente, como ajudar a sua família. E às vezes a gente puxa os cabelos da cabeça e a gente não sabe o que faz. Essa conferência, estágio de guerra, estratégias espirituais, é para você. Pastor Oswaldo Lobo, Deus tem dado graça a ele para ministrar nessa área. Ele vem lá de Curitiba, ele é pastor da Igreja Batista lá em Curitiba. Se você quiser acessar alguns vídeos dele no YouTube, é só dar uma entradinha lá que tem muitas palavras boas para você. E ele vai estar conosco agora, dia 27 e 28. Anota essa data para você não perder. Você vai adquirir o material dele, nós já temos inclusive na igreja, para você acompanhar o seminário. É um livro muito específico sobre família, né, enfrentando esses conflitos, essas guerras, essas batalhas de todos os dias que vai tomando conta de todos na família e de repente o outro lado começa a vencer. Como fazer para reverter essa situação? Como fazer para sair dessa crise que você entrou, desse conflito, dessa guerra que não para e você está sendo atacado? E as coisas estão sendo destruídas e você não gostaria mais disso. Vamos aprender? Conferência sobre estratégias de guerra espiritual. Bênção de Deus com o pastor Oswaldo Lobo. Para você saber quem é o Oswaldo Lobo, você vai ouvir alguns momentos da mensagem dele. Hoje aqui no programa também, ele vai trazer uma reflexão e vai fazer uns convites também para você. Ok? Certo? Então, dia 27 e 28 de maio deste mês, no finalzinho do mês já, tá, gente? Mas se programe e se prepare para essa conferência imperdível. Imperdível, ok, gente? Mas hoje, além dos nossos telefones, nós vamos ter para oração, e eu falei da conferência com o pastor Oswaldo Lobo, nós vamos ter aqui também louvor. Uma canção muito linda, você vai prestar atenção, uma benção de Deus, com o cantor Alessandro Vilas Boas. Daqui a pouquinho essa mensagem. Ok, gente? E vai ligando pra gente no decorrer do programa, após o programa, porque a Igreja Batista Ebenezer não para, e o nosso Deus também não para de trabalhar em prol de você também. Ok, gente? Programa Disse Jesus, um programa diferente, atraente, inteligente, atual, feito com muito amor para você, amigo telespectador. Nós vamos à vinheta e a gente volta já já. Disse Jesus, tudo é possível que crer. Disse Jesus, não temas, somente crer, porque para Deus nada é impossível. Disse Jesus, oh, 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 oh.
restaurante Zezinho Carne de Sol, 35 anos de tradição, possui pratos individuais ou para a família. Temos uma saborosa e tradicional carne de sol, uma excelente picanha, completando com um verdadeiro tucunaré frito e embelezando nossos pratos. Temos também a melhor parmegiana da região, pratos executivos com cardápio variado. O Zezinho Carne de Sol oferece um espaço amplo e agradável, com vários pacotes buffets para eventos de empresas, aniversários e outros. O restaurante Zezinho Carne de Sol está aberto todos os dias, almoço a partir das 11h30 e jantar até às 23 horas. O Zezinho trabalha também com disque entregas no telefone 3351-1767 ou no aplicativo do iFood. Zezinho Carne de Sol, CCA1, Lote 11, Taguatinga Centro. 35 anos de tradição. A melhor carne de sol da região. Comunicado exclusivo Nacional Veículos DF Samambaia Sul e Norte. Imperdível. Devido ao grande sucesso, a direção da Nacional resolveu prorrogar até o dia 20. Mega Feirão Limpa Estoque. Vantagens e condições jamais praticadas. Veículos 100% financiados. Entrada parcelada com a primeira só para junho. IPVA 2019 grátis. Não feche negócio sem antes passar aqui. Mega Feirão Limpa Estoque. Exclusivo Nacional Veículos DF Samambaia Sul e Norte. Olá, queridos graça e paz, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, e quero convidar você, nós estaremos dia 27 e 28 de maio, ministrando libertação da família na Igreja Batista Ebenésia, na sede. Você é nosso convidado, nós vamos dar ferramentas para você, para tirar sua família de todo o calabouço, de toda a jaula espiritual. Você vai ter receber do Senhor armas e armadura para vencer as trevas, para levar sua família a um lugar de intimidade e de vitória com o Senhor. Eu espero você lá, Igreja Batista Ebenésia, na sede, 27 e 28 de maio. Vai ser uma bênção. Deus te abençoe. Esconda-me em ti. Muito bem, você já está aí ouvindo e assistindo o cantor Alessandro Vilas Boas. Essa mensagem é uma mensagem de Deus para o seu coração, uma mensagem cantada, mas que vale a pena dar uma conferida. Preste atenção, Alexandre Vilas Boas. Daqui a pouquinho eu volto com mais para você. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Hey! Esconda-me em ti. Asas do seu amor. Ei, ei.
O Carpinteiro, o título dessa canção com Alessandro Vilas Boas. É uma mensagem linda, né, gente? Mas aqui na Igreja Batista Ebenezer nós cantamos muitas coisas boas, canções que faz bem à alma. Eu gosto muito do versículo que sai lá em Tiago, que diz: está alguém alegre? Cante. Gente, o segredo é esse, é cantar. Cante. A coisa está difícil? Cante. As portas estão fechadas? Cante. Está doente? Cante. Louve ao Senhor. Está triste? Cante. É difícil cantar triste, né? Mas a Bíblia diz: se está alguém doente, triste, chame os homens de Deus, os pastores, alguém que tem a oração para fazer uma oração por você, e você vai ser curado, vai ser abençoado. Falando em cura e bênção, toda terça-feira nós temos o nosso culto da vitória. É um culto de milagres, é um culto de respostas de Deus, é um culto onde nós presenciamos nitidamente o poder do Espírito Santo. O que Deus está fazendo neste culto da terça-feira à noite. Às 19h30, neste endereço, na Igreja Batista Ebenezer de Taguatinga. Milagres estão acontecendo. Pessoas que tinham problema de deficiência visual passaram a enxergar. Pessoas que estavam sentenciadas à morte, problema de coração. Deus cura, trouxe vida e hoje estão firmes na igreja, servindo ao Senhor. Pessoas que vêm de longe. Tem pessoas que vêm de Anápolis, vêm de Goiânia, vêm pessoas que vêm aqui de Formosa também, vêm para receber o seu milagre. E você, que mora aqui perto, que está em Brasília, não deixe de estar conosco terça-feira, no grande culto da vitória. Convido você para estar conosco terça-feira no culto da vitória da Batista Ebenezer de Taguatinga. Queremos ministrar no poder, na unção de Deus, a bênção, a cura, a libertação e portas se abrem. Portas se abrem. Porque a porta que Deus abre, ninguém consegue fechar. E a que Ele fecha também, ninguém consegue abrir. Então, se foi Deus que fez, está feito. Se foi Deus que falou, está falado. Não tem mais conversa para ninguém. Tá? Então, vamos ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Talvez você já ouviu muitas vozes disso, daquilo, que não vai dar certo, que a coisa é assim mesmo, se conforme com isso, você vai morrer assim, você nasceu para ser assim. Deus tem uma palavra para você. A palavra que manda maior, a palavra maior é a de Deus. Não é a palavra do chefe, não é a palavra do médico, não é a palavra de fulano, não, é a palavra de Deus. Ele é o primeiro, ele é o princípio, ele é o alfa, ele é o ômega, é o fim. Então, Deus quer falar ao seu coração. Vem ouvir. Terça-feira, culto da vitória, na Batista Ebenezer de Taguatinga. Eu quero orar por você e abençoar você também, em nome de Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, tu verás a bênção, a glória, a unção, o milagre acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Terça-feira, 19h30, culto da vitória, Batista Ebenezer. O lugar do seu milagre, da sua bênção, um lugar de paz. Até aqui, Ebenezer, significa até aqui nos ajuda o Senhor. Nos ajudou e continua ajudando o Senhor. Te espero, em nome de Jesus. Amém? Queridos, e agora nós vamos falar mais uma vez, já falei, sobre a nossa conferência com o pastor Oswaldo Lobo, de ensino, de instrução para você, para a sua vida. Você que quer crescer, você que quer saber lidar com esses conflitos, com essas guerrilhas, que às vezes que surgem de repente na sua família, e a família deve ser um lugar de bênção, mas às vezes a família está sendo um lugar de um palco de guerra. A sua família tem sido um lugar de conflitos espirituais, coisas que têm acontecido estranhas no seu lar, e você não sabe como resolver. Pastor Oswaldo Lobo vai estar conosco no dia 27. Já vem aqui na igreja, nos cultos, a partir de agora. Pegue o seu livro, faça a sua inscrição e esteja conosco, dia 27. 26 é domingo, vou estar pregando, mas dia 27, pastor Oswaldo Lobo vai estar ministrando esta conferência sobre estratégias de guerra, de conflitos espirituais. Como lidar e como solucionar, como resolver, como sair, como vencer essas pequenas, médias e grandes guerras. Só em Cristo Jesus. Mas precisamos estar cientes
conscientes da palavra de Deus, do que vamos ter as nossas armas espirituais. A Bíblia fala sobre isso e você vai aprender muito, que as nossas armas não são carnais, não é pela força do braço, não, as nossas armas são espirituais. Vamos estar atentos, aprendendo. Dia 27 e 28, 27 e 28, pastor Osvaldo Lobo, e no domingo eu abro a conferência dia 26. E pastor Osvaldo Lobo, 27 e 28. Benção de Deus. Não fique de fora. Está convidado para estar conosco, em nome de Jesus. Amém, gente? E agora nós vamos ao momento da palavra de Deus. O nosso convidado, pastor Osvaldo Lobo, pastor da Igreja Batista, lá em Curitiba, que vai estar conosco nos dias 27, 28 deste mês, a partir das 19h30, 27 e 28 de maio, pastor Osvaldo Lobo estará ministrando a palavra de Deus, uma conferência sobre estratégias de guerra espiritual na família. Como cuidar, como cercar sua família para que o inimigo não penetre e faça coisas desagradáveis. Pastor Osvaldo Lobo, uma bênção de Deus. Palavra de Deus com seu servo, pastor Osvaldo Lobo. Essa ministração está no livro Blindagem contra as Trevas. Se eu não me engano é capítulo 9 ou capítulo 10. E é uma área em que a gente tem ignorado e se fala muito pouco. Quando se fala de libertação de famílias, quando se fala de cura de almas, a gente se esquece sempre dos nossos pequeninos. Quando você quer ensinar alguém, você ensina uma criança. E aí ele não se desvia, mas a figura do pai é uma figura extremamente importante para proteger e produzir no coração do filho aquele discípulo que nunca vai se afastar do temor do Senhor. Você quer ver uma coisa? Olha só, eu vou ensinar uma coisa para vocês que talvez vocês nunca tenham visto. Quando uma criança se envolve para ir com a igreja, vou mudar. A cada 100 crianças, gente, isso é pesquisa científica, eu vou fazer uma pesquisa aqui agora. A cada 100 crianças que se envolvem com a igreja, só 2 famílias se envolvem com ela. A criança se envolve, somente 2 famílias se envolvem com ela. Para cada mulher que se envolve com a igreja, 17 famílias se envolvem com ela, inclusive o marido. Agora, para cada homem sacerdócio, que se envolve com a igreja, cada 100 homens que se envolvem com a igreja, 94 famílias se envolvem com ele. O teu desejo, mulher, será para o teu marido. Isso foi uma palavra do princípio, isso é princípio. Você quer ver uma coisa aqui? Vamos fazer um teste aqui. Quantos aqui são homens, são convertidos, desceram as águas, você é homem convertido, desceu as águas e você vive uma vida cheia de Deus e a sua família não está com você, levante a mão. Olha para o lado aí. Eu não estou vendo ninguém, só tem um rapaz lá em cima. Você está entendendo? Existe autoridade de Deus na sua vida, homem. Eu venho aqui pela primeira, não conheço essa igreja. Não conheço essa igreja. Para cada 100 homens, isso é pesquisa científica, que se envolve com a igreja, 94% das famílias se envolvem. É por isso que estabeleceu o ministério infantil, não tem dificuldade, de mulher não tem dificuldade. Eu sou pastor de homens na minha igreja, além de ser pastor na área de libertação. Você vai ver a luta que é. Vai construir um ministério de homens para você ver. Você consegue até juntar a turma para um futebol, para um churrasco, para uma noite de louvor na igreja. Vai fazer um ministério de homem para você ver. Satanás ataca o ministério masculino. Ele desabilita o homem. Ele desautoriza o servo. Ferirei o pastor, estou repetindo isso em quase todos os cultos. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Eu quero que você entenda hoje que é uma responsabilidade na sua vida. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má,
Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja o mal em ti e se aparte de ti. Deuteronômio 23 fala sobre lei de guerra. Se você vai falar de batalha espiritual, você tem que falar de guerra. A Bíblia diz, e você vai ver que a história diz, a sujeira mata mais do que as armas do inimigo. A sujeira mata mais do que os tiros do inimigo. Na Primeira Guerra Mundial eu estudei isso a minha vida inteira. Táticas de guerra, grandes generais, princípios da ofensiva, da defensiva, da massa, o princípio dos fogos de artilharia numa só posição. Quando você estuda a guerra, você percebe uma coisa, olhe para mim aqui. A sujeira mata mais do que os tiros do inimigo, mais do que as bombas, mais do que os obuses, mais do que os tiros de artilharia, mais do que os tiros de canhão, mais do que os bombardeiros aéreos. Eu vou te explicar isso. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e terminou em 1918. E ela ceifou na guerra 37 milhões de europeus. A Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, matou 37 milhões de vidas. A gripe espanhola, que começou em 1918, ou seja, no último ano da guerra, só em um ano, matou 50 milhões de europeus. Uma gripe matou mais que a guerra. Napoleão Bonaparte, ele vai reclamar as terras da França na América do Norte. Tem um estado americano que chama Louisiana. É um estado que recebe esse nome em homenagem ao rei Luís XIV. Então Napoleão pega 33 mil homens, coloca nos navios franceses e vai para a América. Quando ele chega lá, sem disparar um tiro de mosquete, sem levantar a espada contra ninguém, um surto de cólera matou 29 mil dos soldados franceses sem ter combate. Olhe para mim, querido. Acredite no que eu vou dizer. Eu trabalho com libertação, eu estou mostrando para a igreja aqui. Não tenha medo do inimigo. Não tenha medo do diabo. O que mata é a sujeira. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? O que mata é o pecado. O diabo não mata ninguém. O salário do pecado é a morte. A sujeira mata mais. É por isso que quando você vai sair para combate, você deve se guardar de toda coisa má. Você quer vencer na tua casa. Você quer vencer. Você fala de filhos capturados pelo inimigo. Você fala de famílias dissolvidas pelo divórcio. Você fala de problemas financeiros. Escute o que eu estou dizendo para você. Livre-se do pecado, livre-se do pecado, livre-se da sujeira, livre-se da sujeira. Se você se livrar da sujeira, entenda, o seu movimento do campo de combate vai ser mais livre, vai ser mais leve, você vai ter como avançar, você vai ter como defender, você vai ter como tomar posição. Quando se fala de batalha espiritual, a Bíblia não deixa a gente cego, não deixa a gente ignorante. Examinando a praga dentro de casa, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga na minha casa. O sacerdote ordenará que esvazie a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa. Você tem que examinar com cuidado. Você sabe como é que cai Jericó? Você sabe como é que cai Jericó? Você pensa que o povo só chegou lá, reuniu, deu 6 voltas, 6 dias e depois caiu? Olha para mim, não foi assim. Josué chama 2 e manda examinar Jericó. A Bíblia diz que 2 homens eles saem, eles se aproximam da fortaleza. Não apenas se aproximam, eles entram na fortaleza. E não apenas entram na fortaleza, eles entram dentro da casa de Raabe.
E não apenas entram na casa de Raabe, eles dormem, eles passam a noite, eles reconhecem as sombras, eles conhecem a escuridão, eles entram e percebem o que há de mal ali. Todo tipo de libertação, todo tipo de destruição de fortaleza, você precisa identificar, você precisa entrar, você precisa investigar. O sacerdote vai dentro de casa, você chama a pessoa, você pergunta a ela o que está acontecendo, você quer saber por que está acontecendo. Não apenas livrar do mal, mas limpar e colocar para fora a razão daquele mal. Amém, gente? Você precisa examinar a praga dentro de casa. Nós olhamos para dentro da nossa própria casa, para dentro da nossa própria família, e nós esquecemos de ver as pragas dentro da nossa própria casa. De fato, logo ouvi falar dele, certa mulher cuja filha estava com o espírito imundo. Diga, espírito imundo. Diga, espírito imundo. Uma filha. Eu gosto desse texto. Eu acho interessante fazer uma pergunta aqui. Cadê o pai? Cadê o pai dessa criança? Porque uma mãe vai dizer, minha filha está endemoniada em casa. Cadê o papai? Veio e lançou os seus pés. A mulher não era crente, não era batista não, gente. Era grega, cirofenícia de origem. Rogava que Jesus expulsasse da sua filha o que, gente? Você acha que criança fica endemoniada? Sim ou não? Fica, gente. Fica e é feio. Fica e pensa um quadro feio. Fica. A primeira vez que eu vi isso, eu estava numa igreja no norte do nosso país. Eu estava pregando, eu nem vi o que aconteceu. Eu chamei à frente, as pessoas vieram, e quando eu terminei de orar, a menina já estava endemoniada. Eu nem reparei. Eu tive agora no interior de São Paulo. Fui tratar uma moça. Essa moça vivia num lugar chamado Vale dos Orixás. A mãe dela, a avó dela levou para lá. E o interessante foi que, quando eu fui ministrar na vida dela, aquele espírito imundo, ele já chegou e já gritou. Eu estou aqui desde o ventre da mãe dela. Crianças, pessoas que crescem sujeitas a operações malignas, crianças que crescem debaixo do empoderamento maligno. Essa criança tinha um demônio, e Jesus começa a conversar com ela e diz, não, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão de filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus está dizendo, libertação é um alimento para filhos. Ela respondeu, e essa resposta dela é que é libertadora. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, por causa dessa resposta, diga, por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Tudo que eu vou ministrar aqui vai depender da sua resposta. Tudo que eu prego a palavra de Deus. Você quer uma revelação? Está na Bíblia. Quer a revelação? Está na Escritura. Eu prego a Bíblia. Vai depender da resposta que você vai dar às perguntas que Jesus vai fazer para você essa manhã. Amém, gente? Você está entendendo isso? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou ouro que foste resgatados. A Bíblia está falando de comércio, tá bom? Está falando de negócio. O sangue é uma moeda de troca espiritual, de comércio espiritual. Resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Muita gente me pergunta assim, pastor, existe maldição hereditária? E eu respondo, não existe. Eu digo por que não existe. Em primeiro lugar, porque a Bíblia não fala disso. Em segundo lugar, a gente sabe, a gente aprendeu ontem, que a maldição, ela é causada pela desobediência. A maldição, ela vem por quê? Porque você, em vez de ouvir a voz de Deus, ou ouve a voz de Deus e desobedece, e quebra o princípio. Se tu atentamente ouvires a minha voz para obedecer, as bênçãos te perseguirão. Se você ouvir a minha voz e me desobedecer, as maldições te perseguirão. É um princípio.
É só um princípio. Existe maldição hereditária? Não. O que existe é um pecado repetido. Deus visita a iniquidade dos pais que se repete nos filhos. São os filhos que aprendem dentro de casa a mentir. São os filhos que aprendem dentro de casa a roubar. São os filhos que aprendem com a mamãe a se rebelar contra a autoridade do papai. São os filhos que aprendem dentro de casa a cultura de fofoca. São os filhos que aprendem dentro de casa a maltratar um outro. Por que o irmão briga com a irmã? Por que a irmã discute com o irmão? Porque o papai e a mamãe vivem em guerra, eles vivem discutindo. Por que o filho aprende palavrão? Sim, aprende na escola, sim. Mas dentro de casa, ele sabe que aquela palavra, ela não é bem-vinda. Nós recebemos dos nossos pais um legado que a Bíblia chama de, diga, vã maneira de viver. Olha o que vai acontecer com o nosso herói Moisés. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora é a esposa de Moisés, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho, tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Diga, marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Vamos falar de Moisés. Moisés é o cara. Moisés, ele pega numa ponta um povo que não é povo, e depois ele entrega em outra ponta uma nação constituída. Moisés é um homem tão extraordinário, e ele recebe de Deus uma autoridade tão espetacular, que ele julga todos os deuses do Egito. A mão do Senhor é com ele, e arranca e tira com o braço forte o povo de Deus. Ele é o cara da libertação. Moisés, dizem os estudiosos, que ele tirou pelo menos 2 milhões de pessoas de dentro do Egito. Eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Junto com o povo de Israel, não sei se você sabe disso, não saiu apenas os judeus, não. Aquela turma escrava de outras nações também vazou, aproveitou. Você imagina o caos que aconteceu aquela noite? Todos os primogênitos morreram, todos. O primogênito, imagina assim, numa noite morre o filho do presidente do Brasil, do presidente da República, do ministro de Estado, do ministro da Casa Civil, do comandante do Exército, morreu todo mundo, todos os primogênitos, aquele caos, aquela loucura. Alguém fala assim: não esquece de pegar o caixão de José, porque José falou, quando morrer leva. Imagina aquela turma saindo e levando o sarcófago de José, e aí Moisés faz uma festa, celebra o culto da vitória. Nós salvamos, libertamos 2 milhões de pessoas da mão de Satanás, aleluia! É, Moisés, mas você esqueceu do seu filho. Ele lembrou de salvar todo mundo, esqueceu do seu filho. Cuida de todo mundo, cuida da igreja, cuida do rebanho, não cuida do seu. Se Zípora não é uma mulher de discernimento, aquele filho de Moisés ia morrer sem cobertura espiritual. É fácil a gente fazer aquilo que é necessário e se esquecer daquilo que é principal. Moisés se lembrou de tudo, se lembrou até de José, que estava morto, mas se esquece do filho do lado dele. Por que o mal atinge a minha casa? Por que o mal atinge o meu filho? Uma vez eu estava orando e falei para o meu filho: filho, não tem ministério, não tem chamado vocacional que faça com que eu possa decidir e buscar qualquer vitória perdendo você e perdendo sua irmã. Quando se fala de libertação, a gente sabe que não apenas a omissão dos pais, mas a iniquidade dos pais atinge os filhos. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança, aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e lhe darei a um dos seus servos. No entanto, por amor de Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver, eu tirarei da mão do seu filho. Roboão
filho de Salomão, ele assume o governo, e o governo é arrancado da mão dele com uma semana de reinado. Uma semana, uma desgraça aconteceu. Por quê? Por causa de um pai que acha que a sua iniquidade não atinge o filho. O teu pecado, papai. O teu pecado, mamãe, atinge os seus filhos, mesmo que ninguém conheça o seu pecado. A tua rebelião, papai, atinge os teus filhos. A tua desonestidade, mamãe, atinge os seus filhos. O que está em segredo atinge a sua descendência. Salomão, ele acha que pode trazer para dentro de Israel idolatria. Isso não vai atingir ninguém. Nunca mais Israel foi Israel. Por causa de Salomão. A casa racha. Israel se torna reino do norte, Judá se torna reino do sul. Nunca mais Israel se levanta. Por quê? Por causa de um pai. Você deixa essa água velha também, por favor? Tá bom? Nunca mais Israel se levanta. Por quê? Porque existe um homem que acha que porque ele é evangélico, que acha porque ele tem tradição de corte protestante, ele pode fazer o que quiser. Não pode. A iniquidade que nós cometemos atinge as gerações. Pastor, será que é verdade? A Bíblia diz que eu não preciso me preocupar. Como o pardal que voa em fuga, andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem justo motivo não pega. Aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não atinge. Pois contra Israel não vale encantamento, nem adivinhação, nem macumbaria, nem feitiçaria, nem olho gordo. Ah, é, gente? Isso é verdade, gente? É. E se você pecar, a maldição, ela tem razão de tocar em você? E se você pecar, porque aquele que é nascido de Deus, gente, não anda no pecado, não. Aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado, não. Mas se você vive em pecado, não adianta você dizer, o diabo não me toca. Que não me toca, você está em pecado. Você está convidando o lixo para dentro, você está trazendo sujeira, a sujeira mata mais do que o tiro dele. Você está dando para ele o quê? Uma oportunidade. Pode entrar, senhor rato. Pode entrar, dona barata. Tem lixo dentro da minha casa. Pode entrar as pragas. Podem entrar os parasitas. Como é que você vai dizer para um parasita não entrar num ambiente que ele está tóxico, que ele está sujo? Como é que você vai dizer para não entrar? Vai entrar. Vamos ver o que a Escritura diz? Bom, aqui está escrito, contra Israel não vale encantamento, né? Não vale macumba, pronto. Não vale um feitiço. Conheci um médico. Aliás, eu não conheci o médico, eu conheci o pastor do médico. Gente, vamos falar com a gente aí. O médico é um homem que é muito inteligente. Pois bem, fui ministrar numa igreja na Amazônia, próxima a Manaus, uma cidade boa, grande. E havia nessa cidade um médico que passou num concurso público e trabalhava num posto de saúde próximo aos índios. A mulher índia, ela gosta muito do homem branco. E um dia, uma dessas índias a qual o médico tratava, apaixonada pelo médico, eu conto isso, esse testemunho no livro, ela se apaixona pelo médico e vai até o pajé da tribo. O pajé é uma espécie de feiticeiro que trabalha com a pagelância, é uma feitiçaria indígena. E aí, essa mulher fala assim, eu estou apaixonada pelo médico. Ele falou, não tem problema. Traz aqui uma roupa dele, um cabelo dele. E você ouve aquilo e fala, meu Deus, o que é isso? E ela pega então esses pontos de contato maligno e ela faz o quê? O pajé faz para ela uma poção chamada puçanga. Fala, pastor, poção mágica é coisa do desenho infantil. Não. E ela fica então no corredor daquele posto de saúde
E quando o médico passou, ela só fez assim, ó, e soprou nas costas dele e foi embora. Escute! O médico largou a medicina, largou a esposa, largou os filhos, largou a vida e foi morar na oca, foi morar na taba. Sabe qual é o nome disso? Sedução. Diga encantamento, diga encantamento. A pessoa está encantada, ele olha e o único desejo que vai satisfazer é conseguir alcançar aquilo ali. Se apaixonou por aquela moça índia, porque houve um encantamento. Mas eu sou crente, pastor, e isso não toca em mim. É verdade. Isso atinge a ímpio? Atinge. Isso atinge descrente? Atinge. O inimigo captura sentidos? Captura. O inimigo, ele consegue tirar a razão do homem. Ele tirou a razão de Adão, por que não vai tirar a tua? Mas eu estou debaixo do sangue, pastor. Tá. Mas já viu o crente desviar? Já viu o pastor ungido, servo de Deus, cair em adultério e perder tudo? Você já viu isso? Ou só eu que vi? Alguém lembra de um grande líder do nosso passado? Líder nacional, cair por causa disso? Alguém lembra da história de Jimmy Swaggart? Você lembra disso? Você lembra, pastor? Você lembra domingo de manhã, sábado de manhã, ele tocando na televisão? Você lembra? Um ministério extraordinário. Sobre a vida do povo de Deus não vale encantamento, não vale. E se você viver em pecado, querido? Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a pecar, a prostituir-se com as filhas dos moabitas, convidar o povo ao sacrifício dos seus deuses. Ali, eu não falei que a aliança tem comida? E o povo comeu, inclinou-se aos seus deuses. Ué, vamos voltar aqui. No Números 23, a Bíblia não diz que não vale macumba contra o povo de Deus? Não, não vale. Não vale mesmo. A história de Balaão, Balaque, o povo de Moabe, o povo de Israel é a seguinte. Balaque dá uma grana para o feiticeiro fazer macumba. Eu estou traduzindo, eu estou descendo o nível para você entender o que aconteceu. Amaldiçoa esse povo, ele fala, não posso amaldiçoar um povo que Deus abençoou. Porque se você está abençoado, eu não posso te amaldiçoar. Aí Balaão fica muito triste, falou, e aí, como é que a gente resolve? Não, não se preocupe. Você não precisa fazer macumba, você não precisa amaldiçoar. Deixa que eles mesmos se amaldiçoam, deixa que eles mesmos destroem as suas vidas, deixa que eles mesmos vão ser responsáveis por destruir as suas próprias famílias. Como? Convida eles para o pecado. O povo, ele tem esse coração inclinado ao pecado. Aí o que eles fazem? Faz uma festa, chama as moças bonitas de Moabe, prepara uma balada. Você não precisa ser amaldiçoado, basta você pecar. Povo comeu o sacrifício, inclinou seus deuses. O que é isso, gente? É eu dizer assim, eu posso pecar com o ímpio e não vai dar nada. Pior do que isso, está aqui. Eis que estas foram, então Números 23, vem uma palavra dizendo que não vale encantamento. O inimigo, ele luta judô, ele não pode te empurrar, ele te segura, ele não pode segurar, te empurra. Ele dribla o povo, oferece pecado, o povo cai em pecado. Está aqui, ó. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Pastor, por que tem praga na minha família? Nós vamos investigar isso agora, gente. Nossos pais pecaram, já não existem, e nós levamos as suas maldições. O legado do pecado é perpetuado pela tradição. Eu vou citar alguns nomes, não diz respeito à sua família, tá bom? A família dos Silva, por exemplo. Ninguém leva desaforo para casa, porque na minha casa é o seguinte, é dando que se recebe. Bateu, levou. Eu não quero filho meu chegando em casa chorando porque apanhou. Você vai revidar. O pai ensina a violência.
É um legado perpetuado pela tradição. O filho meu, ele vive do jeito que eu vivo. E se orgulha. Na nossa casa, na nossa família, uma tradição que vem de homens e que mantém uma perseguição espiritual que produz cativeiros, infortúnios, influências espirituais perniciosas, ou seja, um pecado que provoque um comportamento que mantenha uma possibilidade do inimigo vir e continuar atacando a minha família. Quando nós citamos Deuteronômio 28, a Bíblia diz que se não deres ouvidos à voz do Senhor, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, virão sobre ti todas essas maldições e vão te alcançar, não adianta você correr dela. Maldito será o fruto do ventre, aponta para o seu ventre assim, ó. É filho. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Teus olhos o verão, por eles esfarecerão todo dia. Não haverá poder na sua mão. Eu prefiro e eu gosto de perguntar qual a razão. Quando eu pego um filho, quando eu pego uma filha, quando eu pego alguém que está sofrendo, quando eu pego alguém que é vítima de Satanás, e a criança, a primeira coisa eu pergunto, quem é o pai? É a primeira coisa. A pessoa senta comigo no gabinete, eu digo para ela que ela está segura, eu digo para ela que eu preciso conhecer a verdade da dor dela, eu digo para ela o seguinte, de onde você vem? Qual o teu legado, qual a tua herança, quem é teu pai, quem é tua mãe, de onde você vem, qual foi a tua história espiritual, por onde vocês andaram, que tipo de Deus vocês invocaram pela sua boca. Eu preciso entender isso. Olá, o Ebenezer News está começando agora e você vai conferir tudo o que acontece na nossa igreja. Atenção, mulher, veja o que vem por aí. E vem aí, a viagem missionária Missão Maranhão está no nosso coração. Saída 16 de julho e retorno dia 22. A equipe de evangelismo irá passar por Tocantins e logo em seguida a carreata evangelística seguirá para a cidade Carolina, no Maranhão, cidade onde nasceu o pastor Jeová de Aquino. Venha se juntar a essa equipe dos escolhidos para evangelizar. Para maiores informações, procure o Departamento de Missões. Ainda restam algumas vagas para o 23º Encontro de Casais 2019. Serão dos dias 25 a 27 de outubro em Caldas Novas, no Hotel Ecologic Ville. Aproveite essa oportunidade para investir no seu casamento. Procure o Departamento de Casais e faça já a sua inscrição. Nos encontramos toda terça-feira às 19h30 no Grande Culto da Vitória. Você que deseja receber uma resposta de Deus, venha se juntar a nós em oração e faça um propósito com Deus. E muito em breve você estará testemunhando das maravilhas alcançadas. Você que conhece alguém que precisa de cura e libertação, então não deixe de convidá-lo para o culto da unção toda quinta-feira às 19h30. A igreja se reúne em adoração a Deus e ao final do culto você receberá a unção com óleo que despedaça todo o mal. Já no sábado, às 9 horas da manhã, temos a consagração, onde logo pela manhã tiramos um momento de busca e intimidade com o Espírito Santo. Ainda no sábado, só que às 19h30, temos o culto Simplesmente Jovem, com um ambiente bem descontraído e preparado para receber toda a juventude. Convide sua galera e vem pra cá!
No domingo, às 9 horas da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical, onde podemos desfrutar de um estudo mais aprofundado das Escrituras Sagradas. Contamos com classes específicas para cada membro da sua família. Ainda no domingo, às 18h30, temos o culto da família. Será um novo tempo no seu lar. Vocês nunca mais serão os mesmos. Vem e traga toda a sua família e assim vocês poderão começar uma semana unidos e abençoados. Bom, eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem muito mais. Acesse o nosso site e fique ligado nas nossas redes sociais. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Osvaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, e quero convidar você. Nós estaremos dia 27 e 28 de maio ministrando libertação da família na Igreja Batista Ebenezer, na sede. Você é nosso convidado. Nós vamos dar ferramentas para você, para tirar a sua família de todo o calabouço, de toda a jaula espiritual. Você vai ter receber do Senhor armas e armadura para vencer as trevas, para levar a sua família a um lugar de intimidade e de vitória com o Senhor. Eu espero você lá, Igreja Batista Ebenezer, na sede, 27 e 28 de maio. Vai ser uma bênção. Deus te abençoe. Muito bem, o programa Disse Jesus fica por aqui. Espero que o programa de hoje tenha sido um canal de bênção para você e toda a sua família. No próximo sábado nós estamos de volta aqui. Gostou? O que mais? 8 da manhã, aqui na Band, você tem um programa Disse Jesus da Igreja Batista Ebenezer, um lugar de paz. Aqui você realmente é bem acolhido, você tem o seu valor. Valorize isso. Você tem valor. Você é muito importante. A sua família também. Traga a Igreja Batista Ebenezer. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical. À noite, celebração a partir das 18h30, culto da família. Ou para a família, mas é um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Ok? Terça-feira, culto da vitória. Quinta tem culto da unção. Penso de Deus. E agora mesmo, sábado, está tendo consagração na igreja. Momento de busca de Deus, a igreja em oração. Uma benção. Ok, gente? Na Ebenezer a gente se encontra. A gente se encontra com a palavra, com a fé, a gente se encontra com o próprio Deus. 2019, chamados para amar. Eu fui chamado, você também. Deus te abençoe. Ótimo final de semana, com muita paz, muita saúde e muita alegria. E eu te espero logo mais no culto da juventude hoje, em nome de Jesus. Gente, eu recebi uma informação, temos também o aniversário da nossa igreja lá no Jardim Gá. Atenção, Jardim Gá, o meu abraço, pessoal. Jardim Gá está em festa, Goiás está pegando fogo. Alegria do Senhor, a nossa força é. Um abraço, tchau, tchau.